Fala, Doc, beleza? Meu nome é Danúbia. Hoje o tema da aula é redes de atenção à saúde. A gente vai entender um pouquinho sobre o surgimento das redes, qual é o conceito, quais são os fundamentos. Vamos lá? Então, pessoal, nesse momento eu sugiro que vocês pausem o vídeo um pouquinho, tentem responder essa pergunta e caso vocês não consigam, fiquem tranquilos que no final a gente vai responder junto, tá bom? Por que as redes de atenção à saúde surgiram no Brasil, né? A famosa RAS, vocês vão ver muito essa sigla. Bom, no Brasil, a gente tem um perfil da situação de saúde marcado pela tripla carga de doenças. Mas o que é essa tripla carga, né? É uma agenda não superada de doenças infecciosas, como, por exemplo, a dengue, H1N1, malária, tuberculose, uma carga importante de causas externas, como os acidentes e a violência, e a presença predominante das condições crônicas. Então, as doenças infecciosas, as causas externas e as condições crônicas, elas representam essa tripla carga de doenças. E no Brasil, a gente tinha um sistema completamente fragmentado e hierarquizado. Ele não estava dando conta de responder esse cenário, né, essa situação de saúde que a gente tinha no Brasil. Então, pessoal, como esse sistema ele estava estruturado? Se é que a gente pode dizer que havia algum tipo de estruturação, né? Então, vejam essa pirâmide, né? No topo a gente tem a alta complexidade, no meio a gente tem a média complexidade e na base a atenção básica. Então, né, nessa disposição, ele estava organizado por níveis hierárquicos, né? E organizado também por componentes isolados. Não havia aqui uma comunicação, certo? Então ele era completamente fragmentado, ele operava de forma episódica e reativa, ele era voltado para atenção às condições agudas e às agudizações das condições crônicas, ele tinha ênfase nas ações curativas, então ele realmente não era mais adequado, né, para ser uma resposta, né, para essas novas demandas de saúde que existiam. Então, com isso, surgiram as redes de atenção à saúde. Então, vejam, né? Antes e depois, a gente consegue ver bem a diferença. Então, aqui, né, nesse novo modelo em redes, no centro, a gente tem quem? A atenção primária à saúde, que vai ser o centro coordenador. Então, aqui, gente, não existe nenhum tipo de hierarquia. Há uma comunicação igual em todos os pontos da rede, certo? Então, esse sistema já não estava mais respondendo, não estava mais sendo adequado, então temos aí uma super solução para responder essas novas demandas de saúde, tá? Aqui, pessoal, só para vocês entenderem, né, como que o usuário ele estava dentro do sistema sem estruturação em redes. Coitado, ele estava perdido, né? Estava lost, ele não sabia para onde ir, a própria rede não tinha, era fragmentada, então o usuário ficava muito perdido no sistema, né? Então não existia um centro comunicador muito bem definido. E aí, com a estruturação em redes, a gente tem aí uma boa resposta, né? Então esse usuário ele vai ter um caminho mais claro, né? Super claro de onde ele deve percorrer, quais são os caminhos, né? Quais são os pontos da atenção que ele deve acessar, tá? E aí, chegamos nas características das RAS, né? As RAS, elas são organizadas por uma rede poliar, que é como a gente pode ver no desenho, elas são completamente proativas, elas têm foco na atenção integral, no cuidado multiprofissional, a atenção primária, como a gente já viu, né, ela vai ser o centro coordenador, né, e ela vai ser responsável por responder e resolver mais de 80% dos problemas de saúde. Ela tem a comunicação dos componentes, é feita por sistemas logísticos eficazes, que a gente vai ver lá para frente, e a gente também tem uma participação social ativa, tá? Então isso é bem importante. Então no centro a atenção primária, né? E a gente tem os pontos da atenção que vão ser esses locais onde o usuário vai percorrer no sistema. Então a UPA, a unidade básica de saúde vai estar no meio, mas vai ter, por exemplo, os hospitais, né? Então vão ter diferentes pontos de atenção onde o usuário vai percorrer. Bom, pessoal, então vamos ao conceito. Essa portaria cai muito em prova de residência, a portaria 4.279, de 30 de dezembro de 2010, ela vai estabelecer as diretrizes para a organização das RAS no âmbito do SUS e vai definir, vamos lá ver o conceito? São arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas que, integrados por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, vão buscar garantir a integralidade do cuidado.
Bom, essa mesma portaria que vai definir o conceito de RAS, ela vai estabelecer os fundamentos das redes de atenção à saúde, que são os pilares fundamentais aí para que as redes elas funcionem com eficiência. São 7 fundamentos e a gente vai ver um por um. Vamos lá? O primeiro fundamento é a economia de escala, que é a capacidade de reduzir a longo prazo os investimentos voltados para uma mesma atividade. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Ao invés de eu comprar uma máquina caríssima de ressonância magnética para um centro de referência que tem pouca demanda para esse exame, eu vou encaminhar o paciente para o hospital mais próximo que já tem esse aparelho, certo? Então, eu vou fazer o desenho, né, dessa rede para que esse usuário ele seja direcionado para esse ponto da atenção que já tem a disponibilidade desse recurso, certo? Vamos lá? O próximo é disponibilidade de recurso, né, que a gente acabou de falar. E o que seriam esses recursos, né? São recursos físicos, financeiros, humanos e tecnológicos, e a disponibilidade deles são fundamentais para que essas redes funcionem com eficiência. O terceiro fundamento, qualidade e acesso, né? A qualidade parece ser óbvio, né? Mas os serviços eles têm que ser de qualidade, né? Os atendimentos têm que acontecer de forma humanizada, né, e os usuários eles têm que estar satisfeitos, né, com o atendimento prestado. E o acesso também, ele é preconizado para que essas barreiras do usuário, né, para que ele chegue no sistema, né, essas barreiras sejam minimizadas, né. E essas barreiras podem englobar várias dimensões, como acessibilidade geográfica, disponibilidade de serviços ou profissionais, grau de acolhimento e vínculo e a condição socioeconômica do próprio usuário, tá? O quarto fundamento é a integração horizontal e vertical, né? Vamos começar com a integração vertical. Quando a gente fala em integração vertical, a gente está falando da gestão única entre as esferas de governo, articulando os serviços nos âmbitos municipal, estadual e federal, tá? Quando eu falo de integração horizontal, ela vai objetivar promover o adensamento da cadeia produtiva de saúde, né? O que é esse adensamento, né? Ele pode acontecer por 2 motivos, tá? O primeiro vai ser a fusão, e o segundo vai ser a aliança estratégica, tá? A fusão, ela se dá quando 2 unidades produtivas, ou seja, 2 hospitais, por exemplo, eles se fundem em um só, aumentando a escala pelo somatório de leitos e diminuindo custos, né? E ao reduzir num só, alguns serviços administrativos que anteriormente eram duplicados, como unidade de gestão, a cozinha, a lavanderia, elas vão se fundir e a gente não vai ter mais a duplicidade dessas funções, tá? E a aliança estratégica, ela se faz quando a gente mantém as 2 unidades produtivas, né, os 2 pontos ali, os 2 hospitais, né, por exemplo, e os serviços eles são coordenados de modo que cada uma se especialize numa carteira de serviços, para eu eliminar a competição entre eles, entenderam? Então, eu não vou oferecer os mesmos serviços, eu vou ter diferenças ali no que cada um vai fazer, tá? O quinto fundamento são os processos de substituição, né, que é definida como um reagrupamento contínuo de recursos entre e dentro dos serviços de saúde para explorar situações melhores e de menores custos. Então, o gestor vai estar ali estudando e vendo sempre o que vai ser melhor para que essa rede funcione com mais eficiência. O sexto fundamento são os territórios sanitários, né? Então essa rede ela vai ser desenhada para uma região geográfica que vai ser definida, né? Isso pode ser definido também por condições epidemiológicas, enfim. E o sétimo fundamento são os níveis de atenção, né? Que são fundamentais para estruturar o cuidado e garantir, né, o primeiro fundamento, que é a economia de escala, desde a atenção primária, que vai ter a menor densidade tecnológica, até a atenção terciária, né? Bom, a gente já viu o conceito, já vimos os fundamentos e agora a gente vai ver os elementos constitutivos das RAS, tá? São 3 elementos importantes. Vamos lá, a população, a estrutura operacional e o modelo de atenção à saúde, ou seja, o modelo lógico por trás dessa rede. Bom, com relação ao primeiro elemento constitutivo, né, as redes de atenção à saúde, elas devem estar bem delimitadas quanto à população e região geográfica de sua responsabilidade, né? Uma coisa bem importante para a gente lembrar também, eu não posso desenhar rede em um território muito pequeno. Então, por exemplo, eu não posso desenhar uma rede de atenção somente num bairro, porque num bairro eu não vou ter todos os pontos necessários para atender essas demandas de saúde. Eu não vou ter um hospital, uma UPA, num bairro só, né? Então eu vou ter que desenhar essa rede numa região maior, né? Então tem que pensar, né? Será que eu tenho a disponibilidade de recursos em todas as regiões para que eu tô desenhando essa rede? Então isso é uma coisa bem importante, tá?
Além disso, a gente tem a estrutura operacional, né, que é bem importante. Essa estrutura operacional, ela tem alguns componentes, né? O primeiro a gente já viu, que é a atenção primária à saúde, que ela vai ser o centro de comunicação e vai ser também a coordenadora entre os diferentes pontos da rede. A gente tem os pontos de atenção secundários e terciários, né? Que vão ser aí os hospitais, as UPAs, né? Esses diferentes pontos que vão atender a população, que vão ter diferentes densidades tecnológicas, né? A gente tem também os sistemas de apoio, né? Então, esses sistemas de apoio são compostos pelo apoio diagnóstico e terapêutico, sistema de assistência farmacêutica, sistema de informação em saúde, que vão dar apoio para que essas redes funcionem com qualidade. A gente também tem os sistemas logísticos, que é essa malha, né, que vai fazer essa rede funcionar. Então, a gente tem o cartão de identificação das pessoas usuárias, prontuário clínico, acesso regulado, né, e sistemas de transporte também, né, são um ponto bem importante da rede, tá? Então, esses pontos caracterizam, são exemplos, né, da função aí dos sistemas logísticos. E o sistema de governança, né, que vai envolver diversos atores no âmbito estadual, municipal e federal, tá? Então, aqui só pra gente entender, só pra gente revisitar a figura, aqui no centro a gente tem o que? A atenção primária, que vai ser o centro comunicador. Aqui a gente vai ter os diferentes pontos da rede, e lembra que a gente viu no slide anterior, né, os sistemas logísticos, né, eles vão ser essa malha, né, que vai fazer a comunicação entre os diferentes pontos. Então, ela é uma rede organizada, né, ela vai ter essa comunicação entre os componentes, e é feita por esses sistemas logísticos, né, que vão ser bem eficazes, tá? E o terceiro, né, e último, né, elemento, que é o elemento constitutivo, né, que é o modelo de atenção à saúde, que é o sistema lógico que organiza o funcionamento das RAS, articulando de forma singular as relações entre a população e suas subpopulações estratificadas por risco, né? A gente tem aí modelos que vão ser voltados para o manejo das condições crônicas e também modelos de atenção às condições agudas, né, que são predominantes entre as populações, mas vocês devem ter visto também que existem redes temáticas, né, que foram priorizadas pelo Ministério da Saúde, que vão ser adequadas para diferentes populações, como, por exemplo, rede cegonha, né, voltada para atenção aí às gestantes, no parto, puerpério, rede de atenção às pessoas com deficiência, rede de urgência e emergência. Então, a gente também vai ter redes temáticas em funcionamento, tá? Então, pessoal, chegamos na nossa pergunta, né, que a gente fez lá no início da aula. Será que agora vocês conseguiram responder? Acho que agora ficou mais fácil, né? Então, a pergunta é a seguinte, ó, a estrutura operacional da rede de atenção à saúde é formada pelos pontos de atenção à saúde das redes e pelas ligações materiais e imateriais que integram esses diferentes serviços. O centro de comunicação da rede de atenção à saúde é a atenção primária à saúde, né, gente? Ela é super resolutiva, ela é capaz de solucionar mais de 80% das necessidades de saúde da população, né? Ela vai orientar os fluxos e contrafluxos da pessoa, né, que estão nessas redes. Então, agora ficou mais fácil, certo? Vamos agora para algumas perguntinhas. Vamos lá, pessoal. Ó. Sobre a estrutura operacional das redes, qual sistema é responsável pelo cartão de identificação das pessoas usuárias, prontuário clínico, sistema de acesso regulado à atenção e sistema de transporte de saúde? Vocês lembram? A gente acabou de ler, né? De ver ali. Sistemas logísticos, certo? Vamos para o próximo? Vamos para a próxima. Verdadeiro ou falso? A rede de atenção à saúde é reativa e episódica, acionada pela demanda das pessoas usuárias. E aí, o que vocês acham? Falso, né, gente? Reativa e episódica era o sistema fragmentado e hierarquizado que a gente tinha antes da implementação das redes lá em 2010. Certo, pessoal? Então, essas aqui são as referências. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais aí sobre as redes. E até a próxima!